Olá, meu nome é Joyce Santos e eu estarei aqui realizando um bate-papo com um grupo de estudantes a respeito dos povos indígenas e suas tradições. Então vou começar aqui por você, Ana Luísa. Pode estar explicando pra gente a respeito dessa diminuição de índios aqui no Brasil? Olá, Joyce. Para responder essa pergunta, eu vou fazer um apanhado histórico, mas confesso que é triste ver que em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que, na época da chegada dos europeus, fossem mais de 1 milhão de povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. E atualmente os povos indígenas somam, segundo o censo do IBGE de 2010, 896.917 milhões de pessoas, desde que 324.834 vivem em cidades e 572.833 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Como os dados aí mostram, né, é algo preocupante e que nós aí devemos estar atentos a isso daí. Agora pergunto a você, Isabela, se os índios, eles têm seus próprios costumes, tradições e língua, por que eles ainda recebem nome de não índios? Bom, os indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles deslocavam de um lugar para o outro quando os recursos como animais e vegetais se esgotavam, ou seja, eles se deslocavam para a sobrevivência à procura de alimento. Por não possuírem escrita nos tempos da atração e pacificação, os povos indígenas eram e são até hoje batizados por escrito pelos não-índios, em um processo muito confuso em termos de grafia e significado. É importante destacar que hoje há projetos de educação escolar indígena. Alguns povos estão aprendendo a escrever na sua própria língua, criando assim uma grafia própria. A cultura indígena descreve tudo o que foi produzido, pensado e vivido pelos indígenas. Assim, é possível entender que estudar o assunto é fazer uma análise sobre diferentes comportamentos, linguísticas e costumes. Interessantíssima a sua abordagem. Agora, antes de falar sobre os costumes indígenas, é importante também pensar sobre o que é a cultura de forma genérica. Afinal, muito se fala sobre esse conceito e geralmente ele é utilizado como sinônimo de um tipo de preferência mais elitizado. No entanto, é importante deixar claro que a cultura é um processo complexo que envolve os diversos aspectos de uma sociedade. Ainda que cada tribo possa manter costumes próprios e diferentes entre si, existem alguns pontos que costumam ser bem parecidos. Com os processos violentos de colonização do país, os povos indígenas foram sendo agrupados sem que se levasse em consideração as diferenças essenciais de cada tribo. Ou seja, os homens têm um papel voltado para o trabalho, como a caça, a construção de abrigos e a defesa da tribo. Por outro lado, as mulheres ficam responsáveis pelo trabalho da casa e de criação dos filhos, e também da produção de novas vestimentas. A divisão do trabalho é um ponto comum entre eles e costuma ser feita entre os gêneros. Existem tribos que a criação das crianças é um serviço dividido entre todos, ou seja, todos os adultos podem se ocupar e participar do desenvolvimento de um novo membro. Assim como existem outras tribos em que os costumes seguem o matriarcado, no qual o poder de decisão está nas mãos de uma mulher. Muito bacana, né? Tanto conhecimento novo para a gente estar aí aprendendo e refletindo a respeito da importância do índio, né? Agora eu pergunto a você, Ellen, tu pode me dizer como são marcadas essas terras indígenas? Se eles simplesmente chegam num local e falam que aquele espaço é dele? Se existe algum órgão que protege os índios a respeito disso? Já que muitas pessoas, né, têm a visão de que os índios são, na verdade, sem terras que chegam e faz daquele espaço um espaço dele, mas que não existe nenhum documento a respeito de que aquilo realmente é seu por direito. Você pode estar explicando pra gente essa questão? É triste saber que algumas pessoas desprezam e não valorizam a importância do índio. Enfim, é de competência da Fundação Nacional do Índio promover a demarcação de terras indígenas, protegê-las e fazer respeitar seus bens. Cabe à autarquia coordenar
e executar a política indigenista brasileira, as ações de regularização, monitoramento e fiscalização das terras indígenas. Tais fundações têm como base principais o artigo 231 da Constituição de 1988 e o Estatuto do Índio. Sabemos, que os índios eles não possuem registros escritos a respeito de sua história, seus costumes, suas tradições. Então aí, William, responde pra gente como eles fazem para estar repassando toda essa trajetória que eles viveram para os seus descendentes? Então, Joyce, de acordo com a pergunta, podemos citar que, apesar das características comuns, cada tribo tinha sua identidade, constituída por mitologias, formas de cultivo e regras sociais próprias. Essas informações eram transmitidas oralmente, de geração para geração. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estima-se que havia 1 milhão de índios vivendo por aqui, divididos em cerca de 1,4 mil povos, que falavam 1,3 mil línguas. A grande maioria foi morta ou escravizada. Suas culturas foram soterradas pela imposição dos costumes europeus. Sendo assim, muitos povos indígenas não existem mais, e nós não sabemos quase nada a respeito deles. E é claro que não poderia terminar esse podcast sem antes falar de vários problemas que a pandemia trouxe para a vida dos indígenas, Trouxe morte, dor e sofrimento e até extinção de algumas aldeias, de alguns povos. Então, mais uma vez, eu passo a palavra para Maria Vitória e ela vai estar comentando a respeito disso aí. Não temos dúvidas que todas as atenções devem estar como estão, voltadas no momento para a expansão da pandemia do Covid-19 e a evolução das contaminações pelo mundo e no Brasil em especial. Entretanto, quando falamos de povos indígenas, faz-se necessário constatar que os problemas relacionados à saúde estão vinculados à desestruturação das políticas de atenção à saúde para estes povos. Sabemos que o atual governo, seja pelas falas racistas e preconceituosas, seja pelas ações políticas, não tem nenhuma pretensão positiva para com os povos indígenas. Isso explica, em parte, porque os povos indígenas em frente à pandemia estão ainda mais expostos. Somada à inoperância proposital do governo e confiando nela, muitos invasores retomaram ou intensificaram suas ações em diversos territórios indígenas. Sendo assim, os indígenas não lutavam apenas contra o Covid, mas também contra as invasões nos seus territórios. Além de todas as ações e omissões que caracterizaram o governo atual como o pior governo para os povos indígenas, caso não haja as ações efetivas frente ao avanço da pandemia sobre estes povos, o governo também terá o título de genocida. Quanta informação importante foi adquirida aqui nesse podcast. Ficou claro aí pra gente que existe aí uma necessidade eminente de cuidar e proteger esses povos esses que fez e fazem parte da nossa história. E se você quiser entender melhor e ainda garantir entretenimento, recomendo a vocês a série Aruanas, onde 3 amigas líderes de uma ONG investigam uma quadrilha de crimes ambientais que envolve uma mineradora. E como os índios estão no seu caminho, muitos morrem por doenças através da contaminação da água e por assassinatos também. Enfim, uma série bem bacana que vale a pena assistir. Ficamos por aqui e até uma próxima.